tijolo, Mas olha só, aí então tem que fazer o quê? Entrar na academia, num pilates, o que você tem que fazer pra fazer preparo físico? Porque eu não sei o que é se preparar fisicamente, entendeu? É você ter uma vida saudável. Ou ele ignorou ou escutou. Não, mas tem saúde aqui e tem essa preparação física. Eu queria saber o físico, o teu músculo, o teu osso, o teu corpo, o teu físico. O que você tem que fazer para se preparar? O que é se preparar fisicamente? É literalmente entrar Tudo que você... A questão não é o entrar para academia. A questão, né, depois sua irmã vai te dar uns conselhos. Ah, ele escutou. Ele riu. Não, ele escutou. Eu ouvi, eu só queria... Então tá bom. Ele ignorou, mas escutou. Então, o que acontece, né? Em relação ó, Maridé, só falta agora a senhora falar. Porque todo mundo aqui da família já falou hoje. Não, pois é. E eu ia falar. Por exemplo, quando eu estava com triglicerídeos muito alto, isso é saúde. E o médico falou pra mim, a senhora precisa de fazer dieta e fazer pelo menos uma caminhada. Quando eu fazia minha caminhada, que eu já estava até aquela num trotezinho, eu tinha muito mais disposição para andar, eu tinha mais disposição para fazer as coisas. E não era uma academia. Entende? Sem botar os bofs para fora. Isso aí. Esse é o caso. Eu subia escada, morro e não botava os bofs para fora como colocava. Exatamente. Perfeito. Entende? E aí o que acontece? É importante, deixa eu só terminar essa parte aqui da palavra e a gente vai chegar lá. O indivíduo, assim, você vai ser o homem da Bíblia. Claro, nós não somos perfeitos, mas pelo menos uma noção, alguma coisa a gente tem que ter para pelo menos o seguinte, olha, eu não sei bem o versículo, mas está no capítulo tal, está no livro tal, entende? Ou seja, eu não sei bem, né, onde está Naum, mas eu sei que está nos profetas menores, ou seja, eu tenho que ter pelo menos uma noçãozinha para não passar vergonha, até porque é o seguinte, dependendo de para onde você for, você não vai ter comentário bíblico, você não vai ter Bíblia online, você não vai ter Bíblia no celular, você não vai ter nada disso. Sua biblioteca vai estar aqui no Brasil e você vai estar lá não sei onde só com a Bíblia. Aqui não, aqui eu tenho um monte de ferramenta. Então, por exemplo, eu vou pregar, o que eu faço? Pego meus comentários bíblicos, pego o comentário em áudio que eu tenho em casa, aí eu pego o texto bíblico, digito no YouTube, escuto umas 5, 6 mensagens sobre aquele ali, desde a palha até o conteúdo, escuto geral, né? E aí, por exemplo, eu vou, converso com a Gisele, bato um papo e tal, e assim, e aí depois eu vou. Pô, tem lugar que a gente não vai ter isso, cara. Tem lugar que é o seguinte, é só o texto. Em outra língua, dependendo da situação, como é que vai ser? Se você não se preparar, vai ser complicado, né? Aí, vou chegar lá, gente. Aí nesse caso aqui, eu fiquei tão empolgado com o capítulo 3, mas aí na conduta espiritual eu achei que eu tinha que dar uma parada. E aí, em relação, né, por exemplo, a questão da disposição psicológica, é importante que a gente tenha a seguinte ideia, né, nesse caso aqui, que assim, as pessoas, elas têm seus pensamentos e os seus sistemas de crença. Por exemplo, tem gente que pode estar se culpando de uma coisa e essa coisa não ser errada, mas ela se tortura. E aí, como é que você lida com essa pessoa? Essa pessoa que de repente vê Deus, né, como um ditador bravo, como é que você passa para essa pessoa a ideia da graça do Pai amoroso? Entende? Ou seja, a pessoa, ela não é só um espírito a receber salvação. Ela é uma alma, ela tem um psiquismo, ela tem seus pensamentos, suas dores, suas frustrações. Tem gente que de repente lamenta porque não conseguiu passar num concurso para uma determinada idade, passou a idade, ela não pode mais fazer. Entende? Tem aquela pessoa que abriu mão de uma carreira profissional por causa do filho, por causa do esposo e se sente frustrada até hoje. Então você precisa aprender a lidar com essas coisas. Aquela gente está lá para ser cuidada por você. Claro, talvez algumas delas achem que você não está nem cuidando delas, mas você tem que cuidar delas mesmo elas achando que você não está cuidando delas. Aquela pessoa que de repente você falou assim, tinha um rapaz na minha igreja, ele não está mais lá não, e eu falava assim, ô Mateus, saudade de você. Aí ele, eu também, pastor. Falei, então, aparece aí, pô, pastor, tá meio difícil.
a gente está precisando conversar. Pastor, é só marcar, pode amanhã? Ih, amanhã não dá não, pastor. Aí nisso, e depois da manhã? Pô, depois da manhã também não fica lá. Aí acontece, não foi o caso dele, porque graças a Deus ele conseguiu entender isso. Mas às vezes alguém pode pensar o quê? O pastor não visita. Não, o pastor quer visitar. Só que às vezes o pastor fala assim, posso? Ah, hoje não posso porque eu estou não sei o que lá. Amanhã eu não posso porque eu estou não sei o que. Hoje eu não sei o que, não sei o que lá. Aí o pastor, tá bom. Só que daqui a 6 meses, a pessoa esquece que ela falou isso pro pastor e fala assim, eu recebi uma visita, entendeu? E aí nisso, aí vem as delegadas francisquinhas, né, que gosta de patrulhar a vida do pastor, então, menino, foi? Né, não se faz meu pastor como antigamente, né? Tá rindo, Felipe? Aí o que acontece? Diante de situações assim, é importante, né, que assim, olha, é gente. Lembra de Jesus com os discípulos? Amou-os até o fim. Se vão reconhecer o seu trabalho, se vão reconhecer o teu carinho, se vão, sei lá, ou se não vão, se vão ter gratidão ou se não vão, amou-os até o fim é o lema. Então você tem que ter um pouquinho de noção de assim, fulano é meio perturbado, coitado. Precisa de ajuda. Não é, porque assim, às vezes a pessoa tem problema psiquiátrico, eu estou falando sério. E o que acontece? Já viu aquela pessoa que acha que está sendo perseguida por todo mundo? A pessoa é neurótica, só que ela não sabe. Então, assim, se você olhar, até o olho da pessoa é esquisito. Se você sorrir, você está assediando. Se você cumprimenta sério, você não vai. Entende? E aí acontece, cara, se você não tiver noção disso, você vira. Você vai dizer que a igreja não presta. Você vai dizer que o evangelho não funciona. Não é isso, é que essa pessoa tem esse problema. E as outras pessoas têm outros problemas. Tem gente que não tem esse problema, mas tem problema com dinheiro. Está devendo a coxinha desde aquele dia que eu falei que estava devendo a coxinha. Tá dando para entender? Não pagou. Tá entendendo? Senhor, eu te amo. Amo, mas não paga coxinha até hoje. Tá dando para perceber? Então o que acontece? Cada um tem um problema, né? E aí é importante ter essa questão de assim, você está pronto para isso, né? Não que você vai ser terapeuta no aspecto de ser psicólogo. Seu trabalho é orientação na palavra. Esse é o seu trabalho. Entende? Seu trabalho, olha, isso aqui é o que Deus recomenda, isso aqui é o que Deus não recomenda, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Esse é o caminho. Entende? Olha, Deus espera isso de nós, Deus espera isso da igreja. Essa postura não é uma postura cristã, esses valores não são cristãos, é mais ou menos por aí, né? E assim como o papel do líder espiritual não é recomendar remédio quando alguém está numa reunião de oração. Olha, outro dia eu falei isso na minha igreja. Falei, gente, pelo amor de Deus, o irmão fazia, irmão, ora comigo que eu estou com uma dor de cabeça. Fulano, ó, eu estava com dor de cabeça, mas eu tomei um negócio, ó, batata. Então, pelo amor de Deus, vai que a pessoa tem uma reação ao remédio. Aí o que acontece? Aí aparece a repórter lá do RJTV. Estamos aqui na porta da Igreja Batista, e aí aquele pastor, olha lá, aquele escurinho com paletó na cara, olha lá, bora, pastor, bora. E aí, como é que vai ser? Tá dando para entender? Então, falei, gente, pelo amor, não complica a minha vida não. Deu para entender? Então, aí, a gente precisa ter essa ideia. A outra coisa, né, por exemplo, o aspecto material, aí sim, né? A questão da relevância dos cuidados materiais essenciais para o bom desenvolvimento de missões. Educacional, né? Porque, vamos ver, sem formação, como é que vai ser? Deus... Isso é o mais lógico. Tá entendendo? O que acontece? Deus usa quem quer, do jeito que quer. Mas uma das coisas que qualquer vocacionado vai tentar fazer é se preparar. Por exemplo, como eu disse, eu tive um aluno, né, de 60 e poucos anos de idade, ele não sabia ler e escrever. Mas quando ele ia para a escola bíblica,
Professor que não estudava lição passava vergonha. Porque a filha dele lia as lições para ele, a filha dele lia o texto bíblico para ele, lia o textuário para ele. Quando você chegava lá, aí ele fazia, entendeu? Pergunta, comentário, dentro daquele assunto. E tu assim, mas o cara não sabia ler. Mas lembra daquela questão do talento? Eu não ganhei 3 talentos, não ganhei 2 talentos, não ganhei 5 talentos. Ganhei só 1, mas eu não vou enterrar. Eu vou pegar esse 1 e vou fazer o melhor com esse 1 que eu puder fazer, né? E aí, a questão cultural, se você não tiver a noção de cultura, né? Porque assim, o que é evangelho, o que é cultura? Se você observar bem, o evangelho é aquilo que Jesus trouxe pra gente. A cultura é aquilo que, infelizmente, o missionário trouxe. Era o jeito dele ver a vida. Era o jeito daquela época ver a vida. Que a gente pode respeitar por consideração, mas não é o que a Bíblia está exigindo. Entende onde eu quero chegar? E a gente, por exemplo, tem que olhar para isso, né? É como, vou pegar um exemplo na minha denominação. É muito comum na Igreja Batista ter aquela ideia do piano, né? E aí nisso, eu falei outra vez, vou dar um exemplo simples. Se em vez de nós termos sido, evangelizados por europeus e americanos, nós tivéssemos sido evangelizados por africanos, nosso instrumento principal seria um atabaque. Não. É o instrumento da cultura. O que a gente faz com a cultura em adoração a quem é outra coisa. Agora, a cultura é cultura. O que a gente não pode fazer é adorar alguém que não seja Deus. Agora, o jeito de adorar, a gente adora de acordo com a nossa capacidade. O que Jesus exigiu é que fosse uma adoração espiritual e verdadeira. E não necessariamente se é no monte ou se é no outro. Mas os cristãos da África, eles usam túnica, né? O turbante, essas coisas todas. Por exemplo, o cristão oriental, o tempo de oração dele é muito maior do que o tempo do cristão ocidental. Por quê? Pela cultura da meditação. Para ele não é difícil ficar um tempão ali de joelho dobrado. Para o ocidental, né, 1 minuto parece que é uma eternidade. 10 minutos parece que é 1 hora. 1 hora é 1 semana. Entendeu? Então eu lembro que quando eu fui assistir uma apresentação da Lagoinha no Maracanã, o que aconteceu? Chamaram 7 pastores para orar antes de começar a música. Pra quê? Rapaz. E cada pastor, mas gente, mas olha aqui, ó. Era assembleiana. E aí nisso, olha, tá. E aí nisso, eu escutei uma menina. Gente, eu fiquei impressionado. Uma menina do meu lado falou assim: meu Deus, mas eles não param de orar. E detalhe, era 7. Aí o que acontece? Aí um orou, depois outro orou. Eu sei, gente, que assim, eu tava sem relógio, mas eu sei que foi um tempão, isso eu sei. E aí o que acontece? O cristão ocidental, ele não tem essa coisa que nem o oriental. E isso é cultura. Isso não tem muito a ver com a espiritualidade. Porque o daqui, para orar muito tempo, ele vai ter que se esforçar muito mais do que o de lá. O de lá já é comum, porque ele, na sua meditação, ele estava acostumado a se desligar da realidade. O daqui não. O daqui está orando, está tocando a música da Jennifer no vizinho, né? Está tocando funk ali no outro, tem cachorro latino, né? Tem criança correndo, e ele está ali quase repreendendo os filhos e a mulher, entendeu? Então, é uma cultura diferente. E aí, assim, se a gente não tem essa noção, a gente quer fazer o quê? Levar a nossa cultura em vez de levar o evangelho. E aí, em relação à preparação física, vamos ver bonitinho, né? Então vamos lá. Bem, a gente percebe, né, que prevenir-se, né, antes de ir para o campo missionário através de vacina e imunização contra a doença. Uma irmã na nossa igreja, como ela foi fazer um trabalho missionário
com os venezuelanos, né? E aí nisso, quando ela estava indo para lá, para Roraima, o que exigiu? Vacinação. Então é uma coisa que assim, não tem para onde correr. Ah, Deus vai me proteger. Deus já está te protegendo através dos meios que Ele providenciou quando Ele disse ao homem, dominai. Então, ou seja, o homem, quando ele domina tecnologias e extrai da terra meios de ter uma sobrevida diante das dificuldades que a terra oferece, né, o homem está, de certa forma, a serviço de Deus. Então, Deus providenciou para a gente a vacina. Né? As pessoas têm aquela ideia de que Deus só age no sobrenatural e no extraordinário. Deus age em tudo. Porque tudo, né, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, quem disse que na quimioterapia Deus não está me tratando? Quem disse que no medicamento extraído da própria terra, ou veio de Marte o medicamento? Ou seja, tudo que está aqui é extraído da própria terra, seja para alimentar, seja para medicar, ou seja o conhecimento acumulado ao longo dos anos para nos orientar, né? Quando o rei Ezequias ele vai morrer, daí Deus fala com ele para casa morre, e aí Deus dá uma segurança assim, então você dá mais 15 anos de vida a ele manda Isaías recomendar um tratamento médico, passar uma pasta de fio, se eu não me engano. Isso. Ele não manda a hora, vai cair fogo do céu, não, faz isso, aí vai ficar... Lembra, Timóteo? Eu peço que você tome um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Então assim, Paulo não podia falar assim, ó, eu vou escrever aqui, ó, Timóteo, esteja curado. Não fez isso. Então é importante. Tá dando para entender? Como funcionária da nossa igreja, há pouco tempo, ela contando, estava na África. Aí de repente trouxeram lá Irmã, traz um copo para mim, por favor. Sim. Aí trouxeram uma pessoa mordida por cobra. Aquela turma aí, ó, missionária aí, ó, foi mordida de cobra, o que a senhora vai fazer? Ela poderia orar. Aí ela falou, aguenta um pouquinho. Foi dobrar o joelho para orar. Aí o senhor tocou nela, se lembrou que tinha muita dificuldade lá, né? Estava pobre no carro. Muita dificuldade. Ela se lembrou que tinha lá uma... Técnica de primeiro socorro? Não tinha uma Novalgina lá, sabe? Paracetamol. E parece que só tinha um. Ela foi lá, pegou aquilo, deu para a pessoa. Não orou não, deu aquele paracetamol e a febre lá passou e a pessoa foi. Tudo indica que orou, não orou ritualisticamente, né? Por exemplo, deve estar assim, meu Deus, cura essa mulher e tudo e tal. Porque na nossa cabeça, orar é quando tem o ritual. E aí eu gosto muito de falar na minha igreja sobre a oração do fariseu publicano. A oração do fariseu era ritualística, mas não era oração. Entende? E às vezes aquele meu Deus me socorre é mais sincero do que amantíssimo Deus. Entendeu? E assim por diante. E aí, a gente, por exemplo, a questão do exame de saúde, de você ter esse cuidado, né? De, peraí, como é que eu tô? Porque às vezes o crente é diabético e não sabe. Às vezes o indivíduo, né? Ele está com um tumor e nunca levou aquilo em conta, né? Que poderia ter se tratado. Por exemplo, às vezes, alguns homens, por causa do constrangimento, não fazem o toque retal, e aí nessa brincadeira, daqui a pouco o câncer evolui, aquela dor agressiva, aquele mau cheiro, aquela dificuldade de tratamento, por causa de algo que ele poderia ter resolvido lá atrás. E aí, em relação, por exemplo, a praticar exercício físico, pois o missionário, dependendo do campo de atuação, será muito exigido no preparo físico para longas caminhadas e certas privações. Não vou muito longe. Se você for missionário, num dos morros cariocas, vai ter que subir e descer a escada toda hora. Você vai ter que, para visitar o rebanho, tu vai ter que subir e descer com aquele sol escaldante. Sem condicionamento físico, tá lascado. Vai voltar. Entende? Então, como aquilo que eu falei sobre a realidade do tempo que a gente vive. Ou se prepara, ou nem entra. Entendeu? Então, o que acontece? O Rafa, você que falou do sol, não foi? Então imagina, dependendo de para onde você vai, qual a sua capacidade de resistência? Como é que estão os seus rins para isso? Tá entendendo? Então, a questão da compleição física. Então, assim, várias situações. Quanto à academia, só Deus, você e sua irmã sabem o motivo aí. Mas o que acontece? Ela também sabe? Não sabe não. Lembrando que os discípulos
eram missionários. Eles Isso. caminhavam muito. Naquela época não existia academia. Isso. Eu acredito que condicionamento físico, Mas tinha exercício. o médico quando ele vai fazer um exame até assim, cardiológico, ele pergunta, você faz algum tipo de atividade física? O que ele está se referindo? Ele está se referindo, claro, à academia, mas também está se referindo a andar de bicicleta, Isso. a correr, a andar, a caminhar no caso, né? Algo que você faça de diferente que vai te dar um certo uma certa melhora no seu condicionamento físico. Sim. Então, eu acredito que a academia em si não vai melhorar nada, até porque você pode se exercitar na própria casa. Não, tudo bem, não precisa ir pra academia. Olha só. Não, sim, é um ponto de vista meu, sabe? Claro, tudo bem. Aí, em relação a isso, dados os problemas que podem advir de nós irmos a uma academia, a gente pode comprar alguns equipamentos em lojas de materiais esportivos e treinar em casa, né? Então, Pois é, tem não é um mesmo? problema de estar na academia, que é uma olhadinha. Então, aí o que acontece? A gente pode fazer esse tipo de coisa. Não precisa necessariamente, né? Não precisa ir para academia. Então, em relação a isso, o que acontece? A gente, por exemplo, como você falou, a gente precisa fazer algumas coisas para quê? Fortalecer os ossos. A gente precisa ganhar densidade muscular. Quer ver uma coisa interessante? Se você olhar aqueles idosos que nesse momento vivem no interior do Rio, eles são mais fortes do que os idosos da área urbana. As mãos são mais fortes, os ombros são mais fortes, entende? E aí você às vezes vê um camarada de 70 anos que ele consegue carregar um peso que um camarada de 20 não consegue. Então por quê? Porque a estrutura física dele está condicionada. Qual é o problema da zona urbana que faz muitas vezes a gente procurar uma academia? O fato de uma vida sedentária. Boa parte de nós trabalha sentado, digitando, ou trabalha num balcão. Então assim, se é militar, começa no perrengue, mas depois já começa a comandar e, né? Então, aí esse negócio, tá dando para entender? Então, se a gente for observar, a tendência é essa. E aí, é preciso que eu quero ir para o campo, eu preciso do meu corpo para fazer a obra. Para eu estar aqui com vocês, eu estou falando, eu estou em pé, estou gesticulando, estou usando os meus dedos, os olhos. Então, se eu não cuidar da minha saúde física, como eu posso cuidar de pessoas? Né? Como é que eu posso cuidar de alguém sem cuidar de mim? Como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Porque quando a gente não está se cuidando, a gente indiretamente está tendo um problema até mesmo de autoestima. Entende? Então são coisas que assim, por exemplo, a gente precisa estar sempre atento. Por quê? Porque esse corpo que nós temos, que é só esse, ele é tão valorizado por Deus que a gente não vai ter um outro corpo, vai ser esse corpo transformado ou esse corpo ressuscitado. Observa bem como é que é o negócio. Ou seja, você vai para lá, corruptível, e vai levantar incorruptível. Você vai para lá, mortal, e vai voltar imortal. Então observa bem, se a gente não tivesse valor isso aqui, Deus ia fazer outra coisa. Mas não, Ele vai fazer o quê? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu que estou aqui, vou ser transformado, né? O cara que morreu vai ser transformado. E nós vamos nos encontrar com o corpo ressurreto ou com o corpo transformado. Ou seja, se Deus dá valor para esse negócio, isso é chamado de templo do Espírito. Deus escolheu morar. Quem que quer morar numa casa cheia de barata, de rato, infiltração, mofo? Nenhum de nós quer. O relaxado quer, nem o relaxado. Se o relaxado pudesse ter alguém para limpar para ele, ele estaria numa casa limpa. Como não tem, nem ele limpa. Mas assim, tá dando para entender? Não é. Uma pergunta se ele gostaria. Então o que acontece? Já falei que sou batista, fogo baixo, Deus não me mostrou nada. Então nesse caso, não mostrou nada. Aí nessa situação, né, por exemplo, a importância, né, de procurar conhecer
as condições, né, de vida, higiene, dieta, clima local em que vai atuar como missionário. Porque o tipo de comida que eles comem lá, entende? Por exemplo, eu odeio frango com quiabo. Se de repente eu vou para um lugar que o pessoal ama frango com quiabo, tá dando para entender? Vai ter que comer o frango. Vou ter que comer. É, glória a Deus. Entende? Olha só, eu acabei de falar hoje, agora há pouco com a sua esposa, fui fazer uma visita, pastor. Aí chego eu, né, na casa da irmã Flávia, aí tô eu lá, a irmã toda feliz porque eu fui lá almoçar na casa dela. Qual era a sobremesa? Iogurte. Eu desde pequeno não como iogurte. Minha mãe não me dava iogurte porque eu não comia iogurte. Mas eu aprendi uma outra coisa com a minha mãe. Chegamos na casa dos outros, a gente come o que é posto na mesa. Eu sentei, comi o iogurte, não gostei não. Não morri. A irmã ficou feliz porque, como eu falei para sua esposa, de repente ela entendeu que dar o iogurte para mim era oferecer o melhor para o pastor dela. Se ela, antes de me convidar, falasse assim: pastor, qual é a sua sobremesa favorita? Aí eu diria. Mas ela não fez isso. Ela entendeu que o melhor era aquilo. Era o melhor que ela estava me dando. Talvez ela deixou de comprar alguma coisa para ela, para poder comprar. Tá dando para entender? Entendeu? Então, se você quer ir para o campo, pensa nisso. Ou como eu disse, não vai. Né? E aí, gente, hoje eu estou inspirado, né, gente? Só para fechar o capítulo, gente. Aí nisso, organização financeira, que é o último ponto, né? Que assim, o custo de vida do país, uma coisa é você ir para os Estados Unidos, outra coisa é você ir para o Paraguai. Entende? Paraguai é uma coisa, Argentina é uma coisa, Estados Unidos é outra coisa. Se você for para a Venezuela, você vai ser rico, né? Aí beleza. Mas o que acontece? Só que você pode ser roubado, você vai ser rico, né? Então, eu não sei se deu para perceber para onde você quer ir e você se preparar para isso. Deus me chamou, né, para ir, né, para Orlando. Tirou o passaporte, aprendeu a falar inglês, está tentando falar fluente. Porque alguém fala assim: Deus vai fazer. E eu costumo dizer para essas pessoas: os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele fala para Adão que, olha, domina a terra, sujeita a terra. Ou seja, da terra faz o computador, da terra faz a caneta esferográfica, da terra faz o calçado, da terra faz a câmera do celular, da terra faz o amplificador do som, da terra faz a cadeira acolchoada, da terra, da própria terra, o remédio não veio de Marte, da terra extrai o remédio, da terra extrai o alimento, da terra, sabe, você construa relacionamentos, da terra escreva livros. Então o que acontece? A terra Ele deu para os filhos dos homens. Por exemplo, no curso de liderança do Instituto Haggai, a gente aprende que existe um mandato missionário, que é o ID, e existe um mandato cultural, dominar a terra e sujeitar. Então que a gente, né, pare para pensar com carinho em relação a essa questão da vocação e do preparo. Deus chamou? Vai. Deus não chamou? Não vá, por favor. Deus chamou? Você quer ir? Prepare-se. Deus usou Pedro? Sim. Deus usou Paulo? Sim. Mas o que era mais versado nas línguas? O que era mais versado na filosofia de então? O que tinha um cabedal cultural de conhecimento da época mais amplo? E o que tinha cidadania romana? Teve um pouco mais de abertura. E até quando foi preso, demorou para ser morto. É importante pensar nisso tudo. Não tem nenhum problema você ter passaporte, você ter curso de inglês, saber pilotar um avião. Não tem nenhum problema. E usar tudo isso para Deus. Não tem problema saber tocar um violão, saber tocar um pandeiro e usar isso para Deus. Não tem problema saber alemão, espanhol, latim, francês. Gente, ter conhecimento não é falta de espiritualidade. Tem gente que não tem conhecimento nenhum e é carnal. É que nem a questão, eu pensava que teologia tirava a espiritualidade da gente. Não tira não. Ela só revela quem não é espiritual. Quem confia na própria carne. Quem gosta de franzir a sobrancelha, porque sabe muito.
Porque quem não sabe nada também é metido. Quem não tem dinheiro também é metido. E quem não tem conhecimento também é metido. Porque o orgulho não é um problema do conhecimento, o orgulho não é um problema do dinheiro, e o orgulho não é deixa eu ver, conhecimento, dinheiro, esqueci a outra coisa. O orgulho não é um problema disso. O orgulho é um problema do coração humano. Quer acabar com o orgulho? Mata o homem. Agora, se o homem está vivo, a possibilidade de orgulho é muito grande, né? Como aquele irmão, vamos ficar de pé para a gente orar, como aquele irmão que ele era o irmão mais humilde da igreja. Aí o que aconteceu? O pastor falou: irmãos, eu estou muito feliz com o irmão fulano, ele é o irmão mais humilde da igreja, vamos dar uma medalha para ele? Aí os irmãos deram a medalha para ele. Ele: bem, irmãos, agora como o irmão mais humilde da igreja, eu quero aqui registrar. O irmão chegou na hora, pegou a medalha de volta, pronto, está retirada a medalha, irmão Pedro. Entende? Porque esses somos nós. E essas são as pessoas que Deus confia às nossas mãos, né? Pecadores ajudando pecadores a imitarem um Deus Santo, a serem parecidos com Jesus. Que Deus nos ajude, né? Então, oremos. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado por essa noite. Eu peço que Tu nos leves em paz e que Tu nos guardes de todo o mal. Que tenhamos um final de semana abençoado e que escrevamos na tábua do nosso coração tudo isso que aprendemos aqui. É a oração que nós assim fazemos para a glória do Senhor, na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a doce comunhão do Santo Espírito esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus diz: Amém! Boa noite, gente boa. Vão na paz e não pequem mais.